Boa tarde, pessoal. Sejam bem-vindos ao webinar ABRAP, de olho na retomada, o papel da iniciativa privada. Neste webinar, trazemos José Roberto Afonso, economista de referência e autoridade sobre finanças públicas no Brasil, o diretor-presidente da ABRAP, Luiz Ricardo Martins, e o superintendente-geral da ABRAP, Devanir Silva, para compartilhar suas leituras sobre a crise, seus reflexos e as medidas emergenciais. Obrigada pela disponibilidade de todos. Agradecemos também a presença dos 200 participantes inscritos. Sua participação até o final é fundamental, contamos com todos vocês. Esclarecemos que as perguntas para os palestrantes podem ser realizadas na barra inferior do sistema, no ícone QIA. Pedimos que todos se identifiquem com nome e instituição. Convidamos agora para a abertura o diretor-presidente da ABRAP, Luiz Ricardo Martins. Boa tarde a todos, é uma imensa satisfação a gente dar continuidade aqui, bate-papo, na verdade, com grandes especialistas para discutir aí os desafios, as oportunidades durante o pós-Covid-19. E hoje a gente está buscando os grandes formadores de opinião, cientistas, docentes, os parceiros da ABRAP, buscar na academia, né, os grandes formadores de opinião, e esse eu acho que é um pouco realmente o papel da ABRAP, a luz da busca pelo aperfeiçoamento, pelo debate, à luz da sua representatividade, criar esses fóruns, criar essa discussão. Mais uma vez, aí eu queria registrar e parabenizar toda a equipe da ABRAP nesse ciclo, mundo novo, né? Esse mundo digital e virtual. A ABRAP tem se colocado muito bem, então eu queria primeiro abrir e, enfim, registrar aí meus cumprimentos a todos na pessoa do Devanir, que comanda toda a nossa equipe da ABRAP. E saudar também nosso grande professor Zé Roberto Afonso, né? Zé Roberto Afonso, um grande idealizador aí da Lei de Responsabilidade Fiscal, vozes de referência na mídia, né? Tá todo mundo querendo saber o que o Zé Roberto Afonso pensa, qual a visão dele em termos de cenário econômico, os possíveis ações, impactos aí nesse momento dessa pandemia. Mas enquanto as pessoas querem ouvir o Zé Roberto Afonso agora, a gente já está ouvindo o Zé Roberto Afonso desde 2015. Né, pelo menos desde que eu estava na diretoria da ABRAP, com o comando do grande Zé Ribeiro, e o Zé Roberto Afonso ali já, doutor Devanir, estudando com o Zé Roberto Afonso medidas de fomento para o nosso segmento. Nosso segmento estava estagnado, os planos patrocinados não cresciam, como não cresce, e, na verdade, o Zé Roberto Afonso veio dar um diagnóstico, traçar um perfil de fomento, e esse foi o nosso plano estratégico a partir de 2015. Né? Então, dentro desse cenário, evoluímos depois para o desafio Gêmeos, né? Poupar mais, poupar melhor. Né? Então, o Zé Roberto Afonso ainda fez aquele estudo, eu lembro bem, né, Devanir, quando a gente foi discutir no Ministério da Fazenda, os impactos das medidas de incentivos tributários que a ABRAP apresentava e apresentou ao Parlamento, ao Executivo, naquela época o ministro da Fazenda, com o secretário da Receita Federal, quais os impactos que essas medidas trazem, né, em termos de impactos fiscais para o orçamento da União. E o Zé Roberto, rapidamente, mais uma vez também, reuniu a sua equipe e trabalhou ali, precificando o valor daqueles impactos tão fundamentais, aquelas medidas para o incentivo da poupança de longo prazo. E também agora ele vem aí mais uma vez nos socorrer, então o Zé conhece muito o nosso segmento, à luz aí de uma modernização, um aperfeiçoamento, uma proteção, a poupança previdenciária do trabalhador. Eu acho que temas como esse hoje nunca foram tão atuais, e aí dentro dessa estrutura de trabalho técnico, docente, né, que a equipe do Zé Roberto Afonso está estruturando para a gente aí, ele vai discorrer um pouco sobre tudo isso, nosso cenário conjuntural. Então, Zé, seja muito bem-vindo, obrigado pela presença, abrir a tua agenda, que a gente sabe o quanto está complicado nesse momento. E lembrando, né, que tudo aquilo que a gente traçou estrategicamente como fomento, como crescimento, desde 2015, né, isso deu resultado. Né? Inúmeras conquistas foram feitas aí ao longo desse período. O próprio cenário brasileiro, a gente vinha aí com uma reforma da Previdência, a gente vinha com uma economia retomando aos poucos, um desemprego diminuindo, pequeno ainda, é verdade, mas números menores, e o nosso sistema crescendo. Né, o Fundo Setorial ABRAP Família, a gente fazendo a Previdência Complementar chegar a um maior número de pessoas, levando a razão de ser da Previdência Complementar, a Previdência Complementar do servidor público, né, aprovado na reforma também da Previdência, ainda que paramétrica, mas foi necessária, extremamente necessária, criar aí uma grande janela de oportunidade, porque as pessoas naquele momento preocupadas, inclusive em viver mais com qualidade,
né, e à luz da diminuição do Estado provedor na própria reforma da Previdência, onde se subiu aí em especial a idade, né, deixamos de ter aquelas aposentadorias precoces, e as pessoas, a boa notícia, vivendo mais, precisam ter qualidade de vida e precisam ampliar a sua proteção. E a Previdência Complementar, que já vinha num viés de crescimento, com a retomada, repito, do fundo setorial, família, servidor público, enfim, pode ampliar e abraçar os familiares dos nossos participantes e ser aí uma indutora do crescimento da Previdência Complementar. Tudo vinha bem, né? Aí, repentinamente, do dia para a noite, em 30 dias, tudo muda. Lembro, inclusive, que eu estava fora, tirei uma semana, Luzé, a gente não consegue sair de férias, tinha uma semana que eu acabei saindo de férias. Quando eu voltei, depois de uma semana, o mundo era outro, né? Então, foi tudo muito rápido, é verdade, mas é tudo provisório. É muito agudo, mas é muito provisório. Precisa de muita serenidade, né? Eu tenho dito isso, responsabilidade. Precisamos muito buscar, eu ouvi você já falar isso também, Zé, cientistas, as pessoas que pensam, que estão estudando, precisamos muito, e precisamos de muita reflexão. Eu acho que o sistema vem fazendo a lição de casa nesse momento. O CNPC aí se reuniu extraordinariamente 4 vezes. É verdade que a gente até buscou acelerar a aprovação de medidas emergenciais, mas havia muita preocupação com a liquidez do sistema, com a solvência, e mais uma vez a ABRAP entrou em ação e mostrou de maneira propositiva e técnica, como sempre, que o sistema está extremamente líquido, extremamente solvente, mas mesmo assim, dentro da atuação do governo brasileiro, que abriu aí várias frentes para fomentar o crédito, né, para redistribuir recursos aí para a parte expressiva da população sem vínculo. Identificamos inúmeras pessoas aí nos MEIs, os autônomos, enfim, o governo queria saber, será que a Previdência Complementar também precisa sofrer suspensão de contribuições, permitir resgate parcial? Será que isso ainda é necessário? Essas medidas não foram suficientes? Acho que a gente sempre tem dito, Zé, que a nossa história, os 42 anos de sistema, a credibilidade, o cumprimento restrito da sua finalidade de dar proteção social, né, que a gente vem, aí ao longo, o doutor Devanin escreveu um artigo outro dia, superando inúmeras crises ao longo de todo esse nosso período, em especial por força do longo prazo. O longo prazo sempre nos ajudou, né, a coletividade, o mútua assistência, a proteção, a nossa finalidade. E o sistema vem investindo muito nos aspectos que hoje nós estamos vivendo, até por força do seu trabalho, no processo de fomento, que é um processo de aprimoramento tecnológico. A gente está nos últimos 3 anos falando de ousadia, falando de reinvenção. Nosso congresso da ABRAP aí foi, há quem diga que foi revolucionário, o melhor de todos. Esse ano nós vamos fazer o melhor ainda, com todas as nossas dificuldades e o mundo, mas está confirmado nosso congresso para dezembro de uma maneira totalmente diferente. Vocês vão ver, porque é ali que saem as grandes ideias e nós estamos discutindo de novo reinvenção, disrupção. Então, eu acho que o sistema estava, eu não vou dizer preparado, ninguém está preparado para um momento desse, mas o sistema vinha se preparando para essa nova etapa, esse novo mundo, dessa nova relação de trabalho, que não tem mais trabalho a serviço desse novo nativo digital. E o que a gente ouve e fala demais agora, nesse momento delicado, é proteção social. As pessoas estão buscando solidariedade, né? As pessoas estão buscando conforto e segurança. E está no nosso DNA. Nosso sistema dá proteção social, nosso sistema, na atividade de meio, acumula recursos para poder ajudar o Estado brasileiro no desenvolvimento e financiamento de obras de infraestrutura, na economia macroeconômica. O assistencialismo, o mutualismo é da nossa essência, nossa atividade de fim, repito, é social. O que eu quero dizer é que o sistema está preparado, não, mas ele está adiantado para ajudar o Estado brasileiro, mais uma vez, a suportar aí esses grandes problemas que estão sendo vivenciados. Temos uma oportunidade, o nosso segmento, né, que eu sempre gosto de falar isso, acumulou quase 1 trilhão, voltamos um pouco, é conjunturado, daqui a pouco a gente recupera de novo, longo prazo de novo é favorável, mas paga 60 bilhões de benefícios no ano, acumulou, cumpre a sua missão, e nessa seara, o que a gente nota é que o sistema tem condições de exercer o seu protagonismo nesse momento. Agora, precisa, né, ser agenda de prioridade, e a gente vem aí um grande canal de diálogo com o Ministério da Economia, mas precisa mais, né, precisa de medidas de incentivo no parlamento, de incremento da poupança de longo prazo, né, precisamos buscar uma alíquota zero para quem poupa mais de 20 anos. Né, nessa epidemia, nós precisamos de políticas públicas específicas voltadas ao crescimento da poupança previdenciária. É isso que a gente tem dito, tem defendido, mesmo antes da pandemia, né, então a gente tem que insistir muito com essa agenda estratégica.
É isso que a gente tem falado para os nossos interlocutores no CNPC. Tomamos as medidas, o sistema tomou várias medidas, desonerou participante, desonerou patrocinadora, flexibilizou regulamento de empréstimo, foi ousado, está tudo funcionando, estamos em home office, o sistema, aí, à luz da própria ABRAP, está funcionando 100%. Né? Agora, por um outro lado, a gente nota, para essas medidas que foram adotadas, uma parcela enorme de trabalhadores que não tinham emprego, que não tinham qualquer proteção trabalhista para atenuar os efeitos aí tão graves da pandemia. Né? E a gente nota que nós temos uma demanda reprimida que o sistema pode ampliar ainda mais a sua proteção, chegar ainda mais no número maior de pessoas. E dentro do trabalho que eu falei que o Zé, se me permite chamá-lo assim, Zé, com a sua equipe vem desenvolvendo, está finalizando um estudo para subsidiar a ABRAP numa proposta de agenda nacional de fomento e consolidação dessa poupança previdenciária de longo prazo. Então, ampliar, expandir, dar segurança para aquele indivíduo que, mais do que nunca, vai ter que buscar a formação, a sua proteção, e eles estão conscientes disso, estão conscientes com longevidade, estão conscientes que precisam se proteger dos riscos sociais, a morte, a invalidez, e a própria velhice na aposentadoria, e nós temos tudo isso para oferecer. A gente sabe que cada vez menos o Estado vai ter que centrar aí nas suas atividades básicas, né? E que o futuro vai exigir um peso maior da iniciativa privada. Nós estamos prontos, o sistema está pronto para pensar e atuar pós-pandemia e ajudar a sociedade civil. Era um pouco dessa abertura. De novo, eu fico pessoalmente extremamente, eu tenho acompanhado sua carreira, tenho acompanhado as suas verdadeiras aulas, né, suas palestras, e muito satisfeito que você é um cara que está muito próximo do nosso segmento e nos ajudando aí a incrementar a poupança de longo prazo que o Brasil tanto precisa. Meu mestre Devaneiro, eu acho que é um pouco disso que a gente vem tentando desde 2015, né, junto com o Zé Roberto no nosso segmento. Obrigado. Obrigada, Luiz, pela abertura. Dando sequência, convido o Dr. Devanir Silva para algumas considerações. Uma boa tarde a todos. Boa tarde, Zé Roberto, o Luiz, Nath, os que estão acompanhando esse webinar. A gente tem uma oportunidade ímpar de contar com o Zé aqui. Ele é a maior autoridade em lei de responsabilidade fiscal, completou aí 20 anos. E é a grande referência, né? Eu acho que ele vai abordar muito essa parte de conjuntura, e eu partilho de alguns formadores também, ouvindo alguns formadores de opinião, né, que nós temos grandes demandas aí de governo e de governos, né, porque há necessidade de respostas, e, a meu ver, em 3 áreas fundamentais, que nós podemos chamar de uma área de infraestrutura física, que é a gestão e a retomada de desenvolvimento, né? A resposta em relação também a uma infraestrutura humana, que são chamados equipamentos, serviços relacionados com a proteção social, e também respostas com relação à pobreza e à distribuição de renda e, novamente, oportunidades. Eu acho que a gente tem que ter esse olhar também, né? O coronavírus, com as suas consequências, certamente vai acentuar a pressão estrutural para maiores gastos públicos, né? Então, principalmente nessas áreas. Então, respostas de governos é sempre importante, e a gente precisa estar numa avaliação e equilíbrio, né, entre os limites e capacidades, né, de tributar, de gerir gastos, de se endividar, de reformar e principalmente investir. Eu acho que são aspectos da conjuntura, e ter o Zé Roberto aqui, eu tenho a impressão que a gente vai ter uma boa avaliação desse quadro, né? O Luiz colocou também esse estudo que nós estamos aí com a equipe do Zé Roberto há algum tempo, é um trabalho muito interessante, e ele visou subsidiar realmente o nosso sistema de uma proposição e um posicionamento em relação à agenda nacional, né? De consolidação de poupança nacional doméstica de longo prazo. E se tem um momento que essa poupança se fará necessária, é justamente após essa crise toda, né? Eu acho que a gente tem essa vocação natural, né? O estudo, ele aborda também, eu não vou
porque o professor vai falar mais disso, mas ele trata de uma oportunidade, talvez a gente tenha tido uma, que foi a reforma da Previdência, ela acabou sendo paramétrica, não foi a estrutural que nós queríamos, né? Eu acho que tivemos uma grande chance de ter um modelo de capitalização consagrado, não foi. Se espelhou muito no modelo chileno, no Estado liberal chileno, mas um Estado, aliás, uma solução que acabou não dando certo, né? E por uma razão muito simples, eu acho que além da questão de baixa contribuição, curto prazo de capitalização, a alta taxa de evasão, mas também, para mim, o problema maior foi ter sido proposto um modelo substitutivo, né? E nós sabemos que no Estado, o provedor ele jamais pode estar ausente da proteção social, né? A reforma paramétrica ela foi importante, eu acho que o Brasil, talvez desde 1962, quando o Jango eliminou a aposentadoria por idade, lembrando que a aposentadoria por idade no Brasil desde 1923, lá com Arthur Bernardes, foi instalada a idade mínima de 50 anos, o Dutra aumentou isso em 48 para 55, 62 o Jango eliminou e a partir daí começou o grande problema, né? Todos os governos estiveram abordando esse tema da reforma e tivemos a paramétrica que atacou esse problema, né? Lembrando até que lá em 98, quase que nós emplacamos já no governo do Fernando Henrique, isso não foi possível, né? E essa recessão, que a gente não sabe se vamos parar por aí, ou será uma depressão, alguma coisa, algo nós já sabemos, vai ser talvez um dos maiores desafios da nossa história, né? E também isso traz para o status do trabalho, da relação trabalho, uma mudança fundamental que imagino que o nosso sistema vai ter que enfrentar, né? Nós deixaremos de atuar no coletivo e acho, até vai ser interessante ouvir a posição do Zé Roberto, que o pacto social ele sofre aí um ataque muito grande, né? Aquele equilíbrio entre governo, empregadores e os indivíduos, me parece que esse papel do indivíduo vai estar muito mais presente para a formação de uma poupança, né? Dessa responsabilidade individual. Então, a crise acelerou isso, né? E a gente entende que os governos têm um papel significativo como facilitadores, né? Ao deixar as legislações mais flexíveis, regulamentos próprios, né? Isso é uma proposta que se leva também para a sociedade, faz parte desse direcionamento do estudo, né? E eu volto a dizer que talvez a gente tem a terceira oportunidade de ser prioridade de governo, né? Anos 70 foi motivação pela instalação, Estado empresário, 2003 nós fizemos parte de uma alavancagem do desenvolvimento social e econômico, estivemos nessa agenda prioritária, eu lembro que até todo esse tratamento tributário foi construído nessa época, né? E a gente poderá voltar a ser prioridade. Por quê? Temos a condição de formar a poupança no longo prazo também, né? E essa retomada dos investimentos certamente terá papel fundamental em iniciativa privada e volto a dizer aquilo que o presidente Luiz Ricardo sempre afirma, nós somos parte dessa solução, né? Então, finalizando, eu entendo que, sem dúvida, o fato de que as pessoas têm potencial de viver muito mais, né, mudará fundamentalmente como as futuras gerações se aposentarão. E acho que aí a Previdência nossa, essa vocação que tem, será certamente ordem do dia. Então, eu não quero estender a estrela aqui ao professor Zé Roberto, e aí devolvo a palavra à Nath aí para dar condição ao trabalho. Obrigada, doutor Evanir. Neste momento, convidamos o senhor José Roberto Afonso, economista especialista em finanças públicas, para iniciar a sua apresentação. Muito obrigado pelo convite, obrigado pelas palavras carinhosas de Luiz Ricardo e de Evanir.
eu acho que nós estamos vivendo, né, momentos atípicos e em momentos como esse eu fico me lembrando, né, sempre lá do ideograma chinês que crise é oportunidade, né? E eu acho que a gente tem que encontrar saídas às pressas, com criatividade, com competência, como no Brasil. Igual eu aqui que tive que trocar de um computador para outras pressas, que deu um pau no computador que eu estava usando, mas deixa eu ver aqui se eu estou tentando aqui recuperar a apresentação. Eu acho que eu estou com a velha, mas deixa eu ver se consigo compartilhar. Vou fazer, tinha conversado, vou fazer aqui com uma apresentação mais breve, para que a gente possa aproveitar a oportunidade de discutir, de conversar, né, com os participantes, e onde que a gente sempre tem muito mais a aprender, né, aqui do que apenas a expor. O Luiz Ricardo tinha colocado, Devani, eu diria que acho que esta crise do corona vem antecipar alguns desafios, dos quais eu queria falar pelo menos 3, que já estavam postos na economia brasileira, na sociedade brasileira, e que a gente vinha adiando, né? E agora a gente vai ter o que tinha resolver em geração, em anos, a gente vai ter que resolver em questão de meses. E dentro desse contexto, acho que a previdência complementar tem um papel chave, né, na formação de poupança e, sobretudo, no financiamento de projetos de longo prazo, que é por onde certamente a gente vai passar a retomada, né, da nossa economia. Isso já era, diria que, né, um consenso antes do corona, agora é uma unanimidade, até porque o enfrentamento do corona tem que ser feito por gasto público e a saída desse cenário, ainda que possa precisar do gasto público na partida, vai exigir, mais até do que no passado, a sua transferência para o setor privado. Eu permitiria colocar que acho que a gente tem 3 grandes desafios pela frente, né? Primeiro, como o Luiz Ricardo já colocou, a questão da ciência, né? O cientista não é apenas né, o biomédico, lá, o pesquisador de jaleco branco, no microscópio, no laboratório procurando vírus. Isso que a gente está conversando aqui, quer dizer, a economia, a administração, as finanças, direito, antropologia, isso é ciência e mais do que nunca nós precisamos recorrer a esses conhecimentos, à ciência, à teoria, porque nós precisamos ter um novo renascimento, né? Seja para a gente sobreviver ao corona, seja para construir um novo mundo. É um ponto essencial, e acho que também aqui já foi falado, nós não vamos voltar a sermos o que éramos antes, nem individualmente e nem coletivamente, nem o sistema, nem o governo, nem a nação, nem o mundo. Você vai ter que necessariamente construir, né, um novo mundo. E entre os desafios a se enfrentar do lado social, é fazer a repactuação social, o Luiz Ricardo já tinha colocado, que hoje muitos dos trabalhadores não têm emprego, não têm salário, não têm previdência e não têm proteção alguma. Muitas vezes ele próprio trabalhador também não se preocupava, mas depois da Covid, a forma como você olha o futuro é muito, né, diferente. E junto com isso, o desafio da economia, que é você reconstruir a economia. Inclusive, aqui eu estou usando o termo reconstrução, não recuperação, porque acho que você não vai recuperar o que tinha antes, você não vai voltar para o que tinha antes. Você tem que caminhar para um novo mundo, onde certamente você vai ter uma economia muito mais digitalizada, a produção mundial tende a deixar de ser globalizada, e sim passa a ser regionalizada. O Brasil, que tem um dos maiores mercados consumidores do mundo, tem enormes vantagens a tirar disso. E toda a deficiência que a gente tem em infraestrutura, desde básica a social, desde o saneamento, a toda a malha, né, de transportes, por exemplo, vai ser uma oportunidade para você reconstruir essa nossa economia e essa nossa sociedade.
eu diria que o nosso problema maior é mais no curto prazo, né? Então, exatamente como na saúde, o problema da economia é você conseguir sobreviver a essa onda de contágios que, como o Banco Central colocou num relatório de poucos dias atrás, quer dizer, no primeiro momento você às vezes tem empresas que são afetadas diretamente, como sobretudo as empresas ou empresas que atuam em setores como de transporte aéreo, de turismo, né? E isso para imediatamente. Você vai, não só ela, mas outras, mas assim, há uma tendência que esse contágio vai repassando para os seus fornecedores e vai se espalhando na economia até que chega aqui numa fase que eu diria que é um círculo vicioso, né? Como o Banco Central coloca aqui, que ele chama de terceiro nível do contágio interfinanceiro. E eu acho que isso é muito importante, eu estou querendo destacar isso dentro aqui do contexto, né, da ABRAP, porque você está presente mais do que nunca dentro deste mundo, dentro deste sistema financeiro. E esta hora é a hora em que, sobretudo, o setor privado perde as referências, né? Você não acredita no futuro, você não acredita nos bancos, você não acredita, empresa não acredita em empresa, um banco não acredita no outro banco e você corre para o Banco Central, né? Que é o porto seguro no momento de quebra de confiança, né? No momento de expectativa. Não custa relembrar que, entre março e abril, as operações compromissadas no país cresceram 277 bilhões de reais. E isso, apesar que o Banco Central vendeu dezenas de bilhões de dólares em reservas internacionais, não fosse isso, essa dívida tinha crescido ainda mais. Esta corrida que se dá, né, rumo à liquidez, né? Eu quero dinheiro na mão, e dinheiro na mão na verdade, o apelido, vamos chamar assim, de dinheiro na mão na economia brasileira é compromissada, que, na verdade, é dívida pública na veia. Vocês vejam que eu acho que, tirando o segmento, né, da previdência complementar, todo mundo está nessa corrida. E você não precisa fazer essa corrida porque o seu desafio é de longo prazo e não o desafio de curto prazo. Lógico que todo mundo tem que estar com atenção. Lógico que, por exemplo, quando você marca ativos, né, a preços de mercado, você acaba sendo contaminado por essa crise, mas todos nós sabemos que não é um contágio, né, no caso, né, do sistema, um contágio sistêmico, né? É algo que a gente espera que seja transitório, sobretudo porque você que o seu negócio a longo prazo, eu acho que nesse momento, inclusive, você tem mais perspectivas, melhores perspectivas no longo prazo do que o do curto prazo, e você não precisa participar nisso. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que o setor tem que estar atento para a mudança que, na minha opinião, a gente vai encarar no Brasil. Como já foi colocado, é meio óbvio, esta crise exige, no mínimo, preservar o gasto público, e certamente, se aumentar o gasto público, deveria estar aumentando o gasto público com saúde. A verdade que está acontecendo, aqui um parênteses à parte, eu acho que é um absurdo, que se você olha o orçamento federal para a Covid, até o dia de ontem tinham sido gastos com enfrentamento emergencial da saúde mais 6 bilhões de reais, que é nada para uma economia do tamanho da economia brasileira. E, aliás, depois não venha dizer que é por causa, né, da ação da saúde que está aumentando a dívida pública, né? Vocês estão vendo que estão falando 6 bilhões na saúde contra 277 bilhões de dívida pública. A dívida pública, na verdade, está subindo, isso eu queria colocar na minha opinião pessoal, e aí a gente vê um cenário tipicamente que o Keynes, que o Minsky, economistas, ensinaram lá atrás, e eu acho que eu jamais pensaria que a gente tivesse passado o livro, o texto, com uma realidade tão nua e crua, que é o que a gente estava falando antes. Você tem uma corrida do setor privado para a dívida pública. Quando o Keynes falava, olha, precisa gastar mais, neste momento,
Na verdade, o que ele dizia assim, precisa gastar mais, não é contra imposto e nem contra redução de despesa, é contra aumento de dívida. E por que tem que aumentar a dívida pública? É para dar saída para a dívida privada. Não apenas, digamos, por interesse só. Eu até diria que quando o Keynes falava isso, ele estava menos preocupado com o governo em si e muito mais preocupado com o setor privado, até porque ele era um capitalista, né? De primeira, né? Um grande investidor financeiro na pessoa física, inclusive como diretor da faculdade lá de economia de Cambridge. E este momento é isso que está vendo. O governo está tendo que aumentar a sua dívida pública para ancorar o setor privado, que você pega a liquidez e você corre para a mão do governo. O nosso grande desafio, e aqui, só colocar aqui uns quadros, já vou antecipar, eu acho que a gente tem notícias boas e ruins, mas o principal desafio não é aumentar a dívida pública agora, né? Na verdade, já aumentou, e aumentar a dívida pública é fácil, é transformar este aumento de dívida pública em dívida privada de longo prazo, para que, aí volta, né, a proposta aqui do tema que foi colocado pelo Luiz Ricardo e pelo Devanir, que o setor privado passe a comandar, ele sim tem um papel mais importante nessa economia, no investimento e na produção. Lógico, de novo, isso aqui na etapa seguinte. A reconstrução passa pela reconstrução financeira. Este gráfico aqui, não tenho pouco tempo até para a gente poder debater, é algo que pouca gente olha. É a dívida total do país. Não é dívida externa, é só uma dívida interna, dívida interna. Quem está dentro desse país, quanto que deve? Quer dizer, quanto que o governo, as empresas, as famílias, o setor financeiro deve. A dívida brasileira, no final do ano de 2019, a gente chega na véspera dessa crise com uma dívida total de 203% do PIB. Vocês podem ver aqui, está até abaixo da média das economias emergentes, que é muito puxado pela China. A dívida na China é 300% do PIB. Né? E temos até aqui uma dívida maior do que outros emergentes grandes, como Índia, Argentina e Rússia, mas muito atrás das economias desenvolvidas. A grande diferença, são duas grandes diferenças. Primeiro, já antecipando aqui um pouco, não sei se dá para ver, não são preocupados, é o peso da dívida pública. Quer dizer, nós temos uma dívida pública grande para uma dívida total pequena. Isso significa que boa parte da poupança do país está indo para o governo. E é este desafio, quer dizer, é este nó que a gente precisa rearranjar. Por exemplo, no caso brasileiro, a nossa dívida pública, isso aqui é o conceito da FMI, antes da crise, estava perto de 90% do PIB, as economias avançadas aí tinham até um pouco mais, só que a dívida pública consumia metade da dívida do país. Nos Estados Unidos, por exemplo, é 30%. Reino Unido, quer dizer, a média dos emergentes, inclusive, é só 25%. Quer dizer, eu tenho um governo que pesa muito dentro da dívida pública, porque eu tenho um setor, sobretudo empresarial, que deve proporcionalmente pouco a outras economias emergentes e a outras economias e, sobretudo, as economias avançadas. E isso, guardadas as proporções, num momento como esse, é até bom, que significa que o esforço que o governo tem que fazer para salvar as empresas endividadas, pelo lado de dívida, pelo lado de liquidez, ou até um pouco de solvência, é bem menor do que o que você precisa fazer no resto do mundo. Um outro ponto, sim, que para mim é o mais importante, é que esta dívida total, ela é basicamente a dívida interna. Ao contrário da maioria dos outros países, muitos emergentes e, sobretudo, as economias mais ricas, o Brasil depende pouco do exterior. Apenas 15% dessa dívida total está na mão do exterior. Nós estamos próximo aqui do modelo, quase que eu diria, asiático, né? Um peso igual à Coreia, nós chegamos igual à China. A China, então, não chega a 5% a sua dependência externa. As economias avançadas, sobretudo as europeias, até pelo mercado intra-europeu, tem um peso maior da dívida externa. Quem tem maior peso de dívida externa no Brasil são as empresas, um pouquinho, e, sobretudo, o setor financeiro
e as empresas privadas. Porque o governo brasileiro, então, muito pouco que ele depende do exterior. Ele depende do mercado interno, e muito desse mercado interno, aliás, muitos dos fornecedores estão nos investidores institucionais na previdência complementar. Quer dizer, quanto mais você cresce essa previdência complementar, mais você hoje ajuda o governo a se financiar. E nesse ponto que eu queria dizer assim, é bom que você não depende, né, dos estrangeiros, você depende de si mesmo. Agora, é ruim que você não pode errar e não vai ter estrangeiro para lhe ajudar, né? Não precisa de FMI nesse momento. Ninguém, até ao contrário de outras economias, ninguém está falando aqui em FMI no Brasil. O problema, esta crise é um problema de brasileiros e nós vamos ter que resolver dentro do Brasil, acima de tudo. Acho que muito desta transição, eu acabei ficando aqui com outra PowerPoint, eu tinha outros slides aqui e ficou no outro computador. Eu peço desculpa, depois passo aí para a Natália, para a equipe, o PowerPoint para circular mais acertado. Mas assim, muito desta, quer dizer, nós precisamos fazer uma transição de trocar dívida pública para dívida privada, e isso já tem que ser ensaiado neste momento, nessa primeira fase de socorro, de socorro, né? Não só das famílias, como também das empresas. Todo mundo já sabe, quer dizer, o que se tentou num primeiro momento, que é você dar com recurso público, estimular os bancos a darem empréstimo para as empresas manterem sua folha de salário, mesmo que o setor público correndo o risco de 85% da operação, muito pouco foi. Ou porque muitas empresas também não se interessavam pela taxa de juros, pela burocracia, por várias condições, mas, sobretudo, porque o banco não quer correr risco nem de 15%, né, da sua operação. Por isso que eu acredito que a gente tem que aproveitar essa oportunidade para construir outras soluções que não passem pelo sistema financeiro, mas não passem pelo sistema bancário. Passem por usarmos mecanismos do mercado de capitais brasileiro, que é extremamente sofisticado, moderno, transparente, autorregulado. Nós poderíamos criar fundos de investimento, na qual o governo é o dono deste fundo de investimento na partida, e este fundo financia as empresas médias e grandes e pode também chegar nas micro e pequenas empresas via as maquininhas. Microempresa, o veículo para você chegar nela é basicamente, né, essa nova instituição financeira que a gente tem no Brasil, com uma penetração que poucos outros países no mundo têm. A maquininha é o portal para você chegar com crédito público nela, e as médias e grandes empresas, acredito que seria via fundos de investimento, e contra essas empresas emitindo notas. A gente tem uma proposta, depois, né, a gente pode aí conversar com calma aí no debate, elaborada por um grupo de economistas e de advogados, que era fazer esse programa de proteção à economia utilizando esse esquema. Mas principalmente o que eu queria destacar é que o ideal do ideal era que o governo, inclusive, estivesse estimulando, no lugar do crédito, fazer esse aporte com securitização, porque este papel que o governo está comprando nesse primeiro momento é um papel que pode ir para o setor privado, né, no segundo momento. Tomara que esse segundo momento, inclusive, seja o mais próximo possível. Aliás, muito disso que o governo está fazendo, ele pode até fazer como seguro, né? Ele diz assim, olha, pode comprar esse papel aqui, né, dessa empresa, que eu garanto, se ela não honrar, eu lhe garanto. Este mecanismo de socorro via mercado de capitais, na minha opinião, abriria as portas para, na segunda etapa, você ter um aumento de investimento público, que na partida pode ser público em algumas áreas, como sobretudo saúde e saneamento. Não há dúvida nenhuma que a gente precisa fazer muito mais no sistema de saúde, e isso tem um impacto na economia enorme. Eu acho, por exemplo, um absurdo que a gente esteja com a indústria automobilística de férias, quando você podia estar produzindo ambulância UTI com a máxima capacidade possível e colocando ambulância lá, tudo de ambulância UTI disponível pelo resto do mundo, que é inclusive a forma mais rápida e mais barata de você
arrumar leito UTI. E com isso você movimenta, né? Gera emprego para o metalúrgico, mecânico e para toda a cadeia de autopeças e assim por diante. Nós vamos precisar fazer isso com mais vigor, eu acho que, né, do que se fez até aqui. Saneamento, mais do que nunca é a hora de se resolver todo o setor de saneamento. E isso que pode se dar partida, ou provavelmente o governo tenha que dar partida com dívida pública, e o ideal é que fosse até dívida pública, mas já com gestão privada na partida. Eu acredito que a médio e longo prazo você consiga transformar isso em produtos de interesse do setor privado e o setor privado poder fazer, comandar também esse financiamento. De resto, né, como o Devani, acho que quer dizer, esta transformação da economia, né, como a gente coloca, passa por investimento em infraestrutura, passa por automação, por uma economia mais digital, não precisamos nem entrar, né, em vários detalhes, quer dizer, inclusive colando com emprego, quer dizer, coisas que eu estou vendo assim. O aumento que eu estou assim, testemunhando, pode conversar, mas o brutal aumento que você teve no comércio eletrônico de supermercados, eles, esta rede, o supermercado pode estar fazendo a entrega, em vez de usar caminhão, usar o motorista do Uber. É mais barato, é mais prático e mais rápido. E isso já está acontecendo mundo afora. E com isso você consegue avançar na digitalização e, ao mesmo tempo, gerar trabalho para alguns que perderam. A tendência à economia digital é inexorável. Certamente, eventos como esse que nós estamos fazendo hoje aqui, né, meio digital e à distância, eu estou até do outro lado, né, do oceano, não vai ser uma exceção, vai ser a nova realidade. Provável, talvez até, Luiz, o seu próximo congresso seja um congresso digital. E eu tenho certeza que até a data do congresso, que será em outubro, né, todo o pessoal envolvido nisso já pensou em inúmeras formas de tornar atrativo a realização de congressos por meio digital, né, que você vai ficar trocando de sala aqui pelo Zoom ou por outro mecanismo, tanto quanto a gente vê as trocas de sala durante o congresso da BRAP. Os artistas, que como eu estava reparando, quando o Covid começou, você fazia lives com o artista fazendo solo, né? Então, se ele não soubesse tocar o violão ou o piano, aí a coisa ficava sem graça. Acho que não deu um mês, você já assiste hoje lives com os músicos em vários pontos, porque já desenvolveram tecnologia que consegue sincronizar e transforma a música digital em música ao vivo. Isso vai para toda a economia. Não precisa nem dizer que os gigantes da internet, né, o seu valor de mercado está bombando. Aliás, a tendência que a gente já tinha, não só da digitalização, como a concentração da economia, cresce mais ainda com o Covid. Quer dizer, o Covid antecipa tudo isso. Do nosso lado, e passando aqui, né, para caminhar na questão da Previdência, né, como todos nós já falamos, vinha sendo adiado enfrentar o fato de que uma parcela crescente de trabalhadores não tinha emprego, não tinha carteira assinada, com isso não tinha a Previdência. Não era nem só a Previdência complementar, ele sequer tinha a Previdência básica. E o que se descobre agora, tão logo a crise histórica, ele não tem seguro-desemprego. Você paga um auxílio emergencial por 3 meses, aliás, era bom deixar bem claro que esse auxílio emergencial é por 3 meses, até porque a forma como o Brasil está concedendo, que é muito boa, muito rápida, mas não tem como você sustentar isso por muito tempo. Isto é um benefício assistencial. Nós temos que transformar isso num benefício trabalhista, que eventualmente envolvesse, por exemplo, cursos de requalificação, né, dos trabalhadores. E boa parte, inclusive nós estamos falando de trabalhadores e não empregados, porque boa parte dos antigos empregados que perderam seu emprego agora na recessão do Covid não vão voltar a ter emprego, como boa parte dos
que perderam emprego em 2014 não voltaram. Eu acho que você já tinha no Brasil, antes da crise, 36% dos trabalhadores tinham carteira assinada, 30% eram donos do seu próprio negócio. Lógico que, neste momento, boa parte desses 30% donos do seu próprio negócio pode ter caído drasticamente, ter virado só 10%, cresce a outra, mas quando voltar, a sua tendência é voltar como microempreendedor individual, como pequena empresa, e nós temos que, finalmente, encontrar uma saída, uma solução, né, desse desafio, que vai desde a formação, né, profissional, a transformação do seguro-desemprego no seguro-destrabalho, que vai atender também a estes trabalhadores, e, sobretudo, né, estimular a previdência, que eu nem diria mais complementar privada, mas é básica e privada, que ele tem essa poupança previdenciária à mão para usar em casos, né, de infortúnio, como agora, casos, né, de paralisação de trabalho por causa de saúde, mas, sobretudo, para quando ele se aposentar, né? Eu aposto, a gente ainda não tem evidências empíricas, mas as estatísticas que a gente rodava mundo afora, perguntando se você poupa, se você se preocupa com a velhice, se você poupa para a velhice, e que apresentavam índices muito baixos de poupadores, este cenário acho que vai mudar radicalmente, né? E, em particular no Brasil, que, se vocês lembrassem, apresentava os índices mais baixos de poupança previdenciária da preocupação do futuro. Então, nós vamos ter que encontrar um novo pacto social e que não passa apenas pelo Estado sozinho. E eu acho que aí o sistema de previdência, aliás, mais do que nunca, tem que pensar como um sistema nacional de previdência, que não quer dizer que ele seja só de gestão pública. E acho que o papel da complementar não é um papel auxiliar, não é um papel marginal. Tem que exercer um papel-chave para atender, sobretudo, esses trabalhadores. A mudança comportamental é muito grande, e, dentro desse sentido, eu acho que é um bom momento, né? Depois a gente pode entrar aí em mais detalhes, de se avançar na aprovação, né, de uma lei de proteção ao poupador previdenciário, que estimule ele a poupar, seja por regras tributárias, como o Ricardo já colocou, no mundo inteiro a regra tributária, no mundo inteiro, na teoria, é decisivo para você abrir mão de um consumo de curto prazo para a poupança de longo prazo. Este contexto, né, o aparato legal estimulando a previdência complementar tem que vir na sequência do movimento que nós estamos vivendo hoje de poupança compulsória. Por falta de opção, as pessoas não conseguem gastar tudo que ganham. É lógico que, infelizmente, muitos perderam a sua renda e que estão sendo socorridos, né, pelo esse auxílio emergencial, mas a majoritária parcela, tá, de quem precisa socorrer esse produto, auxílio emergencial, né, precisa de bolsa, ele já não poupava. Agora, no resto da sociedade, sobretudo de quem está acima do teto previdenciário, né, que tinha uma renda muito maior do que já tinha uma renda maior do que o seu consumo, o seu gasto com consumo caiu drasticamente, né? É só pensar no que cada um de nós pode consumir nesse momento. E, se olhar, mesmo quando a gente for liberar essa economia, né, você vai levar muito tempo para voltar a fazer algumas coisas que você fazia antes, né? Viajar pelo mundo, entrar no avião para cruzar, né, o oceano, vai ser para poucos, vai ser muito caro, né? Vai ser, e além de que vai ser, né, não precisa nem dizer a questão do risco. Então, você vai levar até conseguir acomodar toda a questão, né, da vacinação, ter a certeza e que você conseguiu resolver a Covid-19 e, sobretudo, ter a garantia de que não vai vir a Covid-20, 21, 22, né, todo aparato
mundial aí de segurança não conseguiu nem prever e, sobretudo, não conseguiu evitar isso. O que eu quero dizer assim, de uma maneira forçada e não, né, deliberada, está se poupando como nunca, né? E tem vários indicadores visíveis por aí, a começar pela quantidade de pessoas físicas que entraram na Bolsa de Valores no meio de abril, né? Já no auge da sua pandemia. O grosso desta poupança, de uma forma, né, ou de outra, está indo parar no Banco Central via operação compromissada. Por isso que eu tinha colocado aquele, e insisto, o nosso grande desafio, e acho que aí o sistema tem um papel chave, é conseguir aproveitar que esta poupança descolhe do curto prazo e vire uma poupança previdenciária de verdade, né? Seja no sistema fechado, seja no sistema aberto. Não faltará oportunidades para aplicar esta poupança, sobretudo do lado de investimento, né? Porque tudo que se enfrentou até aqui com queda da taxa de juros, embora tenha muita gente já falando em aumento de juros no médio e longo prazo, eu acho que era bom deixar no radar que pode ser que você fique com taxas de juros básicas e da dívida pública baixas por muito tempo, né? E isso só significa, não é novidade nenhuma, o que aconteceu na economia brasileira nos últimos, né, meses ou nos últimos 2 ou 3 anos, onde que você teve que sair da dívida pública com taxas, né, rentáveis e ter que migrar, né, para outros papéis. Lógico que tem toda a discussão atuarial aí dentro do sistema. Esta é uma discussão que a gente vai ter pela frente e vai ter que resolver. E eu acho que a maneira de enfrentá-la, o melhor momento possível é, no meio dessa pandemia, a gente olhar a luz no fim do túnel e lançar esta proposta de poupança previdenciária como um catalisador desses esforços da visão do longo prazo, dentre outras medidas. Eu queria aqui encerrar a apresentação, mas colocar à disposição dos debates, insistindo muito numa frase do Keynes, né? Eu gosto muito, seja porque foi minha tese de doutorado, seja porque acho que o Keynes, o Minsky foram os autores que melhor retrataram a situação como essa que a gente vive. E o Keynes, no meio de um debate, que aliás foi do Seguro Social da Inglaterra, que deu margem para isso, que a gente chama, né, o estado de bem-estar social, esta construção que agora a gente precisa rever, o Keynes insistia muito, ele falou assim, o futuro é incerto, mas na verdade o futuro decorre das decisões que você tomar no presente, né? E mais do que nunca o Brasil, até mais do que outras economias, que quando a gente vê, né, que os ativos financeiros estão na mão dos brasileiros, hoje o futuro dos brasileiros depende como nunca dos brasileiros, né? E esta é a hora da gente aproveitar, né? Proteger os cidadãos, a sociedade, a economia do Covid e reconstruir este sistema para a gente caminhar, né, para um mundo melhor para todos. Bom, fico à disposição aí do debate, acho que deu uma visão geral e temos bastante aspectos aí que a gente pode depois vir aprofundar. De novo, eu agradeço, Luiz Ricardo, Devani e todos os colegas aí pelo convite e por me ouvir. Obrigada pela apresentação, José Roberto. Neste momento, convido o Dr. Devanir Silva para mediar as perguntas ao Dr. José Roberto. Está no mudo, Devanir. Doutor Devanir, o senhor está mudo. O microfone. Pronto. Desculpe. Tecnologia, temos que aprender ainda com ela, né? E o Zé disse que a economia será digital, então temos que entrar nessa nova realidade. Né? Você vai ter muitos debates aí. Bom, daqui a pouquinho você já está craque. Então, eu estava dizendo, Zé, primeiro eu cumprimentando pela sua apresentação, realmente muito boa, e começando com uma pergunta, tem muitas perguntas, eu começaria com uma até focando na última parte da sua apresentação. Tem uma pergunta interessante do André Soler aqui, ele fala que esse aumento da longevidade proporcionou à humanidade um tempo mais longo de vida, né?
e oferece às pessoas a oportunidade de dar melhor significado aos seus anos de trabalho e ao tempo gasto na aposentadoria, né? E como e em que grau essa proteção da poupança previdenciária poderá ser parte dessa solução, permitir esse, vamos chamar assim, esse ócio do bem, né? Essa aposentadoria, esse gasto e contemporizar essa longevidade mais alta, né? Você tem, né, essa era uma questão que já estava posta, né, de novo antes do Covid, e eu acho que o Covid antecipa e espero que mude a visão, né? Lógico que com maior longevidade você precisa mais previdência para poder, precisa mais contribuições, precisa aumentar a poupança necessária a cobrir esse rendimento posterior. Eu acho que, para mim, a questão acho que chave, e insisto muito na coisa do Covid, é mudar comportamento, né? Você mudar a sua visão de mundo e, sobretudo, a sua visão de perspectiva. A maior preocupação que eu vejo nesta questão da longevidade era os jovens. Quanto mais jovem, era menor a preocupação com o futuro. E quem sabe agora o Covid consiga mudar isso e estimular, né, você a poupar e, sobretudo, poupar usando veículos e usando instrumentos que te permitam ir para o longo prazo, né? Quantas pessoas, não precisamos nem dizer, né, nos últimos tempos, ainda mais aqui no Brasil, que entraram, por exemplo, numa bolsa de valores, pensando, e se portaram na bolsa de valores como um poupador curto, né? E se saiu, acabou realizando prejuízo e aí fala, bom, mas, né, por isso eu até fiquei espantado quando vi crescendo o número de pessoas físicas na bolsa, que indica também que talvez muitos do que entraram, ou que a grande maioria que entrou não saiu, vai esperar e vai apostar mais lá para frente. Agora, cabe sim ao Estado exercer bem o seu papel de regulador e de fomentador, né? Coisa que até aqui eu acho que pouco se fez. Fomentar não é só, quer dizer, não adianta só eu aprovar, digamos, a reforma da Previdência e ficar esperando, né, que por inércia ou você acabe caminhando para o longo prazo. Nós precisamos, né, dar continuidade a essa reforma da Previdência com novas medidas, sobretudo, né, no campo tributário, para que quem poupa e quem investe no longo prazo tenha uma carga tributária menor do que a do curto prazo. No Brasil, a lógica em relação à teoria ou em relação ao mundo é invertida. Como agora, antes você dizia assim, não pode fazer isso porque a arrecadação vai cair. Como a arrecadação já caiu por outras razões, mas está no fundo do poço, então não tem mais o que cair, é um bom momento para a gente fazer essa discussão do que é um sistema tributário compatível com uma poupança previdenciária de longo prazo. Que você não cobra agora, você vai cobrar depois. Aliás, um ponto que o Luiz Ricardo colocou, e acho que era muito interessante, eu estava vendo uns dados, desculpe, eu tinha que fazer resposta curta, mas eu não resisto aí já falando isso. Um dado da abertura do imposto de arrecadação federal, vai ser divulgado aí daqui a uns 10 dias, mas a gente consegue, se você entrar no Tesouro Gerencial, você consegue ver isso. A arrecadação federal caiu algo como 30%, né? Até saiu aí no valor o mês passado. A arrecadação do imposto de renda caiu 5%. A arrecadação do imposto de renda na fonte sobre trabalho cresceu no mês de abril, cresceu. E eu aposto, aí eu não tenho abertura, a gente já sabe que um pedaço é servidor público, mas aposto, tenho certeza que outro pedaço muito importante é a retenção na fonte das aposentadorias que estão sendo pagas na Previdência privada, que não são atingidas pelo desemprego, né? Você não pode desempregar o seu contribuinte.
Isso mostra como que a poupança que você fez lá atrás é tão importante para o Estado num momento como esse. Inclusive, até a queda, o IR na fonte sobre trabalho, né, que, lembrando que só atinge quem está acima, né, do teto previdenciário, eu acho até que no Brasil não vai cair tanto, porque você não está tendo tanta demissão acima. Porque, no final, quem restou dentro do mercado de trabalho com carteira assinada, basicamente é funcionário de estatal, funcionário de multinacional e funcionário do terceiro setor. O resto, tudo virou trabalhador independente. E aí, o que era bom ser trabalhador independente, a gente vê o sufoco que estão passando nesse momento. A gente tem que conseguir, e até queria aqui insistir, encontrar saídas, a gente já discutiu muito, a Abrap está se posicionando, para atender esse trabalhador, continuar como trabalhador independente, mas com proteção. Eu acho que assim, não adianta remar contra a maré e achar que o empregador vai voltar a contratá-lo com carteira assinada. Não vai. O supermercado contrata o motorista do Uber para fazer a entrega para não contratar ele como seu empregado, como seu trabalhador. Concordo, né? Aí a gente vê que isso explica porque algumas nações têm mais que o PIB, né? E na poupança previdenciária privada, e nós estamos patinando há muito tempo nesses 13% do PIB, ou seja, tem espaço para crescer. Eu acho que você tocou num ponto importante aí. Nós precisamos ter uma atenção para esse estímulo, né? A formação dessa poupança de longo prazo. Tem uma pergunta aqui bem objetiva, do Marcelo Bartolini. Ele pergunta quais os riscos que você vislumbra no Brasil para o crédito privado nesse cenário? Bom, Marcelo, é lógico que neste momento, né, nesse momento de quebra, né, de expectativas, o risco é imenso, no Brasil como em qualquer lugar do mundo. E por isso que o Estado tem que entrar exercendo o seu papel, na minha opinião pessoal, é inevitável, exercendo seu papel de garantidor do crédito, né, provendo crédito, tentando segurar o crédito. Agora, ele deve fazer isso indistintamente, né? Sem poder, na minha opinião pessoal, sem escolher setor e sem escolher empresa. Agora, insisto, eu acho que o crédito privado no Brasil tem passado, né, o Covid, quer dizer, o nosso desafio é sobreviver e fazer a transição. O crédito privado tem um espaço enorme para crescer no Brasil. A começar, inclusive, porque boa parte das empresas brasileiras, ou até mesmo dos bancos brasileiros, que pegavam crédito lá fora, no exterior, até porque esse crédito era mais barato, não vão conseguir pegar. Vão conseguir pegar por várias razões, né? A questão da instabilidade cambial, né? E que a gente está vivendo hoje. E até mesmo, por exemplo, dificuldade de viajar. Muitas vezes esses créditos você precisava viajar, por mais que você consiga fazer as coisas eletronicamente, em geral, você faz digitalmente com quem já era seu cliente. E eu confesso a vocês que eu acho que o país negligenciou muito a preocupação antes da crise, negligenciou muito a preocupação ambiental. A questão do meio ambiente estava enraizada dentro do sistema financeiro internacional. O sistema financeiro internacional cobrava compromissos com o meio ambiente. Bom, quem cobrava compromissos com o meio ambiente, não precisamos nem dizer que vai cobrar compromisso com as pessoas, né? E quando você vê um país onde que, aparentemente as autoridades não estão muito preocupadas com a quantidade de pessoas que morrem, isso vai afetar a imagem do país e eu acho que vai afetar, sobretudo, pelo lado também do setor financeiro. Ou seja, por várias razões, acho que o crédito externo, que foi uma importante fonte de financiamento de longo prazo nos últimos anos para empresas brasileiras, vai ter que ser trocado por crédito interno. E no crédito interno, a questão, não precisamos nem falar, boa parte desse crédito de longo prazo era estatal, por várias razões, inclusive, na minha opinião, menos econômicas e muito mais ideológicas. Você tem
um setor estatal mais retraído. Aliás, não conheço um país no mundo que tem tanto banco público de desenvolvimento que não usa os bancos públicos para enfrentar uma crise como essa. O pacote alemão, que é um dos maiores do mundo todo, passa pelo KfW, que é, né, o Banco Central alemão. Mas, de qualquer forma, independente da minha opinião sobre como o governo, né, usa seus bancos públicos, e o fato é que isso é mais um estímulo para você ter crédito privado, mais um estímulo para você, de novo, estimular a previdência privada e com previdência, né, previdenciária, sistema nisso, que é voltada para o longo prazo. Não adianta só poupar, né? Poupar não. De hoje para amanhã, né? O dinheiro que eu ponho no Banco Central hoje sai para amanhã, no Banco Central, no CDB, no fundo DI, que seja, isso não é poupança previdenciária. E acho que a gente tem um espaço favorável a crescer o crédito privado, e o ideal é que aproveite este momento, inclusive, de enfrentamento da crise, para já fazer isso, motivando o crédito privado, como um pouco seja você usar maquininhas para distribuir crédito público, mas através dessas maquininhas, seja você criar títulos privados que o governo compre e que, eventualmente, tão logo o mercado melhore, ele possa simplesmente pegar este papel e voltar com esse papel ao mercado. Tenho certeza que muitas empresas brasileiras, em que na hora que você vê que o governo confia nessa empresa, o setor privado vai também começar a confiar, e acho que isso vai levar você a elevar o crédito privado na economia. Tem várias outras coisas que a gente precisa resolver, como a falta de um mercado secundário, né, de títulos privados. Aliás, vide toda a dificuldade que o Banco Central agora vai passar para tendo que comprar papéis sem ter um mercado secundário. Então, acho que ele, o próprio Banco Central, também vai querer, mais do que nunca, de uma vez por todas, a gente instituir um mercado secundário tão importante quanto a gente tem um mercado secundário, né, primário e secundário de ações. Insisto muito, o Brasil tem vantagens no seu sistema financeiro, inclusive no seu próprio sistema previdenciário, e é a hora de usar. Muitos outros países estão precisando criar isso agora. A gente já tem, só que eu acho que a gente tinha e usava pouco, né? É como você ter uma Ferrari dentro da garagem, quando você sai com ela, sai andando a 10 km por hora. O Brasil andando por 10, agora a gente tem condições de acelerar. Tá certo. Tem uma questão interessante da Ângela Dubeck. Ângela, ela pergunta, você acha que o povo brasileiro está efetivamente preparado para esse comprometimento com a sua previdência? Na sua opinião, o Covid foi um alarme suficiente aí para isso? Ela diz isso em função do que estamos vendo aí nos meios de comunicação, né? Acho que isso acelerou, que o pessoal está sentindo na pele agora esse risco. Como é que você vê isso, né? Bom, Angela, primeiro, como eu tinha comentado, a gente precisa de pesquisas, né? Eu, aliás, de repente até acho que não combinei aqui com o Luiz Ricardo, mas estimular vocês, estimular os próprios bancos a procurar aí Datafolha, BOF. Todo mundo está fazendo várias pesquisas, e eu acho que era um momento. Na verdade, o ideal era assim: quem já fez pesquisa antes, repetir a mesma pergunta, né? Com o mesmo contingente depois da Covid. Lógico, a gente, com as pesquisas, Angela, a gente vai poder ter evidências mais científicas. Sem evidência científica, é lógico que a gente vê as notícias, né, das pessoas na rua, mas eu também queria lhe dizer, desculpe, mas não sei se é algo meio marcante, mas é chocante quando você também vê, né, em algumas comunidades pobres, o tráfico ou crime organizado organizando a quarentena e dizendo que quem pode, quem não pode sair, que você não tem que circular, você tem que, né, não se contaminar. Quer dizer, se o crime organizado está preocupado em manter os seus soldados ou manter o seu público, falta. Que eu acho, no caso brasileiro, e que acaba pegando, para mim, o
quem não está preocupado com o futuro não é a população, é o governo, ou pelo menos alguns governantes, né? Que acho que está claro, a gente não precisa entrar nessa discussão. Mas eu quero criar, não há como você passar pelo que está se passando e, infelizmente e lamentavelmente, a gente já sabe, vai crescer muito o número de mortes no Brasil, isso já está dado, né? Na verdade, hoje, você está, né, colhendo os frutos das decisões corretas ou erradas que você tomou há um mês atrás, 15 dias ou um mês atrás, né? Ainda há tempo, e por isso que acho que insisto, até em torno aqui dessa nossa conversa, óbvio, nada disso aqui é emergencial, de você corrigir rumos e, sobretudo, né, olhar para o futuro. O longo prazo brasileiro, o longo prazo da economia brasileira tem perspectivas muito melhores do que a maior parte dos mundos, né? A maior parte dos países, porque vamos até imaginar assim, aliás, desde a coisa mais imediata, vacina. No dia que você tiver vacina, você tem 230 milhões de pessoas para vacinar no Brasil e em vários outros países do mundo você tem 10 milhões. Você tem que fazer valer o peso desses seus 230. Inclusive, até se você está atrás na pesquisa para chegar à vacina, por outro lado, você também pode chegar e falar assim, olha, você tem a vacina, venha produzir a vacina, né, aqui dentro, porque aqui tem o mercado, né? Não precisa ficar andando de avião, você manda por avião os insumos. E por aí vai. Na verdade, assim, queiram ou não queiram, nós vamos voltar à década de 50, aquela famosa substituição de importações, esse o rumo. Se for ver, antes da Covid, né, os Estados Unidos e o Trump já estavam fazendo substituição de importação nos Estados Unidos. Porque duas situações, ou você substitui ou você faz estoque, faz igual a Finlândia, né, que tem estoques de respirador, estoque de leito hospitalar, tem estoque de tudo, né? O país está lá, isolado, lá no Polo Ártico, diante da neve, e com a população pequena, você tem que ficar estocando e guardando as coisas. O Brasil não tem nem como estocar algo com uma quantidade disso. Então, insisto, acho que a gente tem no longo prazo boas perspectivas no longo prazo. O nosso maior e terrível desafio é você sobreviver para depois viver melhor. E insisto, né? Eu acho que é um bom momento para se fazer um esforço generalizado, inclusive com mais pesquisas, e uma delas até essa, como que as pessoas, né, vão sair dessa pandemia olhando o seu futuro, e o que atrai elas, né, a gente, para poupar, para abrir mão, né, de longo prazo. No trabalho que a gente fez para a Brap, a gente chegou a fazer essa pesquisa, mas, né, com uma amostra pequena, inicial, tem bastante coisas bem interessantes, que inclusive quem teve mais à frente é Marie e Camila. Mas, em breve, a Brap vai poder publicar e todos vocês vão poder consultar. Mas eu confesso para vocês que a gente estudou muito, mas o que a gente estudou é só o início, não vai chegar aqui, a gente já sabe o caminho, não, a gente é só um início. E insisto, praticamente tudo que está acontecendo na Covid, inclusive em relação a esse comportamento das pessoas em relação ao futuro, eram preocupações que já se tinham. E a Covid vem antecipar, vem escancarar. Olha, a gente tem que resolver isso, a gente tem que resolver isso rápido. Agora tem uma pergunta aqui que é basicamente uma pergunta de um certo desabafo. Do Sandro Soares de Souza. Sandro, ele afirma que o mercado de capitais brasileiro podia ser esse financiador, né, da infraestrutura que o país necessita, inclusive para as redes de saneamento e saúde. Entretanto, não há mecanismos estimulados pelo governo que fomente esse investimento, né? E quando é que o governo vai efetivamente sair dessa defensiva e fomentar o investimento privado? As entidades não querem continuar vivendo só de NTNBs. Você poderia... Então, vamos lá. Bom, eu acho que não é desabafo, né? É a realidade, né, que o Sandro retrata. Acho que, assim, sobretudo, primeiro, colocar investimento privado como prioridade, a gente já sabe, mas isso hoje está no discurso, e do discurso para a prática
vai uma enorme distância. O Brasil, ultimamente, tem vivido, desculpe, mas opinião minha, pessoal, tem vivido muito virou o celeiro da fake news. Fake news é suficiente para você eleger até presidente da República, mas o fake news não mata o vírus e o fake news não te tira de uma trajetória de depressão econômica. Recessão já está, isso aí já está dado. O desafio agora é você não ir para a depressão. Eu acho que, insisto, Sandra, a forma como você se proteger, se socorrer, se evitar a depressão, pode ser o ponto de partida para frente. A gente tem uma proposta, quem está divulgando aí tem no nosso blog, depois o Devani também tem para circular, que às vezes não é uma proposta fechada, é aberta ao debate, de que no lugar do crédito tradicional, público, um empréstimo, operação bancária, que as empresas emitissem uma nota de crédito. Esta nota de crédito seria comprada por fundos de investimento, geridos pelo setor privado, mas tendo na partida um único titular desse fundo, que é o Tesouro Nacional. Agora, na minha opinião pessoal, isto é o embrião para você fazer essa transição, porque no momento seguinte, inclusive na hora que você vê que essas notas, que as empresas pagam, que a coisa funciona, o próprio governo pode vender ou a nota ou o fundo. Na verdade, a gente está fazendo a construção via fundo. Podia até me perguntar assim, mas para que o governo vai comprar? O governo entra no fundo e o fundo compra o papel. Por que não pode comprar o papel direto? Eu falei assim, porque o governo, no passo seguinte, pega esse fundo, as cotas do fundo, e ele vende para o mercado. Este papel, que é um papel de socorro, a gente está chamando nota de crédito de proteção econômica, ele pode virar nota de crédito da reconstrução econômica. Ele pode alongar. É lógico, neste momento, não dá para a gente colocar papéis de 10 anos, 20 anos no mercado. Você tem que colocar papel de 2 ou 3 meses. Mas eu acho que o mais importante é abrir o caminho, iniciar essa rota e abrindo o caminho para o longo prazo. A outra questão também é que acho que muito do investimento público, o investimento em coisas públicas que você precisa vir a fazer, você já poderia estar fazendo com gestão privada. Aliás, é só olhar o que está acontecendo no resto do mundo. O que os Estados Unidos está fazendo agora é numa escala muito mais ampliada do que ele já tinha feito há 10 anos atrás. Ele virou dono, ele virou dono de seguradora, o governo norte-americano virou dono de seguradora, virou dono de montadora, virou dono de indústrias eletrônicas, agora está virando dono de companhia aérea, dono de rede de hospitais, de rede de hotéis, dono de rede de restaurantes e talvez até de hospitais. Quer dizer, nos Estados Unidos, não sei, mas a Espanha teve que estatizar boa parte ou quase todo o setor privado. Eu até diria que o Brasil não está muito longe desta situação. Agora, ao contrário do que tem feito lá de estatal, virar dono não quer dizer virar gestor. Os governos viraram donos e mantiveram a gestão anterior ou uma gestão profissional de mercado, até porque virou dono transitoriamente. Eu acho que isso, inclusive, por exemplo, você pode fazer muito na área de saneamento, onde você comece a fazer investimentos, ainda que parta com recurso público, mas que você já tenha a gestão privada. E o que isso tem a ver com a pergunta aí do Sandro? Que eu acho que na hora que você tiver também esta gestão privada, você consegue, gestão privada quer dizer gestão profissional, você consegue abrir um mercado de capitais para papéis colocados pelas próprias empresas. Devani, deixa eu dar uma curiosidade aqui, Zé. A gente conversou muito, sobre aquele projeto dos projetos tributários que a ABRAP tem, aqueles 7 projetos. Eu já me referi a alíquota zero, PLR, o incentivo para o fechado, que eles chamam do VGBL da aberta para o fechado, enfim. O sistema tem lutado muito por medidas nesse sentido, que, como você bem destacou, no mundo o incentivo é fiscal.
fizemos aquele trabalho, na época, o ministro Dr. Eduardo Guardi, apresentamos esse tema, e alguns deles já vem sendo pauta do IMK, que é aquele grupo formado no seio do Ministério da Economia, de incremento ao mercado de capitais e a poupança de longo prazo. Enfim, a ABRAP vem aí adotando medidas em vários, tentando cercar, né, várias frentes aí para aprovar. E, evidentemente, a gente sabe que a preocupação das reformas para o Brasil pós-pandemia poder seguir aí no processo de crescimento, como vinha telegrafando. E você acredita nessa reforma tributária que possa inserir esses incentivos para a poupança de longo prazo? Esse trabalho que vocês estão ensinando para nós está trazendo um novo arcabouço legal que acaba consolidando todas essas questões num instrumento único legal, como eu me referi. Então, você acredita que vem ainda uma reforma tributária administrativa? São as grandes bandeiras, a privatização, a própria bandeira do ministro Paulo Guedes, enfim, estava muito bem traçado e vinha sendo executado. Mas e agora? Como é que você está enxergando esse pós-pandemia para a retomada do crescimento do Brasil e também essas medidas de incentivo da poupança de longo prazo? Luiz, eu acho que não é questão de acreditar, é questão assim, é quase que matemática. Vai acontecer, é inexorável. Sobretudo, inclusive, porque quando você aumenta o gasto público e a dívida pública, como nós estamos sendo obrigados a fazer, e é para fazer isso agora, você depois tem que fazer o ajuste. Agora, eu vou te ser sincero, eu não acho que a gente precisa de reforma, a gente precisa, insisto, reconstruir tudo. Porque as reformas, você tinha muito como ponto de partida paradigmas passados, paradigmas ou teóricos, ou internacionais. Esses paradigmas todos foram, eu não diria quebrados, mas estão ao quebrado. Lógico, muita coisa você vai aproveitar, mas nós vamos fazer algo novo. Até hoje, hoje teve um lançamento de um livro que a gente teve a oportunidade de coordenar, de editar, chamado Tributação 4.0, lá pelo IDP, a propaganda aqui, se me permite, e foi no meio do livro, o deputado presidente Rodrigo Maia tinha um comentário, foi também o professor Marcos Sintra, falou assim, vocês fizeram um livro aqui que tem 29 autores, 18 capítulos, 500 páginas, e vocês colocam perguntas e não colocam mais perguntas do que respostas. E a gente estava falando assim, porque a gente é sincero, que a gente é cientista. O futuro, ninguém sabe, a única certeza que a gente tem em relação ao futuro é que ele não vai ser igual ao passado. A gente tem várias hipóteses a construir, óbvio que algumas são mais fortes. Dentre essas mais fortes, aí pegando essa questão, Luiz, na tributação, se você quer ter, você precisa retomar para o investimento, você tem que ter um sistema tributário que seja amigo do capital, né? Estimule o investimento e de longo prazo. E se você quer retomar, precisa retomar para o investimento privado, que pode não ser a partida, seja o seguinte, mais do que nunca você não pode errar na tributação do capital. Então, no tratamento da poupança. Eu acho que esta preocupação que você tinha antes você tinha muito discurso. Não, precisamos do setor privado, mas você, de novo, do discurso para medidas concretas, você não tomava. Imposto de renda vai continuar tendo. Em toda e qualquer economia, isso não tenha dúvida nenhuma. Você precisa ter um imposto de renda repensado para isso que a gente está aqui conversando. Por que só as empresas do lucro real podem se aproveitar da dedução, da contribuição que fazem ao setor privado, quando você tem 95% das empresas brasileiras fora do lucro real, 80% dos trabalhadores, dos empregados com carteira assinada, 80%, não me lembro a estatística, mas algo por aí, fora do lucro real, e aí depois você faz o discurso, não, eu estou preocupado com a desigualdade social. A desigualdade é você permitir que a grande empresa e o funcionário bem qualificado da grande empresa seja beneficiado. Aliás, eu sou um participante do sistema, então tenho que dizer, sou um beneficiado, é injusto. Quer dizer, o injusto não é você atender a grande empresa, o injusto é você deixar a pequena, média e microempresa de fora. A gente precisa repensar isso tudo. E aí, insisto, assim, não é só uma reforma, é algo mais abrangente.
Aliás, uma coisa que me preocupa muito no Brasil, na discussão que a gente vê pela frente, é também assim a ideia, não, a gente precisa de propostas simples. O problema é complexo, né? Não adianta, para problema complexo, e cada vez mais complexo, né? Com o Covid mais complexo ainda, toda resposta simples a gente já sabe que é errada, né? Qualquer, não precisa nem de ciência, né, para saber disso. Então, o que a gente precisa, acho que sobretudo no Brasil, é debate, né? Conversar, usar evidências, usar números, colocar, né, os números na mesa, discutir, falar e ouvir. Né? Esse exercício, acho que ultimamente no Brasil ficou um pouquinho afetado. Acho que a crise ajuda muito isso. Eu até vou ser franco, eu acho que pelos meios digitais hoje em dia, ao contrário até do que poderia parecer, eu acho que você até consegue ter um diálogo mais fluido, e eu acho que na política a gente precisa levar o diálogo, e o grande desafio, né, no caso do sistema e da previdência, né, previdenciária, é a gente chegar lá com o máximo possível de argumentos, de evidências, e aberto, inclusive, para fazer propostas, né, e ouvir críticas e sugestões. Eu acho que a gente tem um campo fértil aí nos próximos meses e anos, não só para fazer reformas, como para fazer reconstrução. E quando eu falo reconstrução, é não ficar preso a reformas, né, do passado. A gente tem que ter uma nova visão. Deixa eu aproveitar, Devanir, eu antecipar aqui, curiosidade também. Você está vivendo na Europa, a gente sabe que você mora em Portugal, né? Como é que está aí? Vocês já estão... Bom, Portugal está muito bem, né? Agora, a retomada que a gente está ouvindo falar aqui, assim, lentamente, aí na Europa, como é que você está vendo isso, Zé? Bom, vamos lá. Primeiro, assim, um comentário pessoal, eu acho que assim, Portugal está muito bem, porque o povo português, o governo português, trabalharam pesado por uma razão muito simples. A relação entre UTI por habitante de Portugal é a mais baixa da Europa. Eu não vejo ninguém falando isso no Brasil. É mais baixa até do que no Brasil. E aí, sabendo disso, que você não pode ficar doente, né? Você não pode estrangular o sistema de saúde que eu não consigo atender. A Espanha e a Itália tinham têm mais leito de UTI por habitante do que Portugal. Então, agora, acho que foi feito aí na linha do que a gente está conversando. Eu não sei até onde também parlamentarismo ajuda muito, né? Que Portugal é um parlamentarismo, inclusive com um presidente forte, no caso até aqui popular, como na França, que se colocaram e falaram, olha, a situação é essa, né? Está vivendo isso e a gente vai precisar fazer isso aqui. É duro? É. Aliás, o impacto da crise na economia portuguesa é um dos maiores da Europa, né? Porque turismo acabou, e isso aqui, 20% disso aqui é turismo. Outros 20% é vinho. Você não tem nem avião, nem navio para mandar o vinho para o outro lado. E acho que assim, houve uma resiliência, todo mundo dando a sua cota, acho que de compressão, e agora está se liberando com muito debate, inclusive. A cada semana libera uma coisa e vai se debatendo e vai se discutindo, e o governo fica explicando, olha, por que eu vou liberar agora essa atividade? Por que eu vou liberar essa outra? E tem desafios, até diria assim, por exemplo, no longo prazo, o desafio português é muito maior do que o do Brasil, né? Você tem 10 milhões de habitantes, o Brasil tem 230 milhões de habitantes. Aqui você tem uma economia de 10 milhões de habitantes, com muito dessa economia voltada para o turismo, e você não vai ter 20 milhões de turistas como você teve aqui, 25 milhões de turistas como você teve no ano passado. Né? Você tem que se reinventar. Agora, volto, né? Acho que assim, o Brasil tem perspectivas maiores. Agora, eu acho também tem que ter plano. Aliás, isso é uma coisa que eu esqueci de falar, né, Luiz? Que eu vejo aqui, assim, o que eu tenho visto, pelo menos na Europa, como todo aqui em Portugal, todos os governos se movendo em cima de planos. Teve até quem teve como plano infectar, né, muita gente ao mesmo tempo,
e achar que com isso ia resolver. Aliás, o país que fez isso, a Suécia, tem exatamente a mesma população de Portugal, e hoje a Suécia tem 3 vezes mais mortes do que Portugal, que se trancou todo. Mas, de qualquer forma, o que foi feito lá foi uma coisa planejada. Visto de hoje, fracassou, né? Aparentemente fracassou. Né? Não deu certo, mas acho que tem que ter plano. Né? Onde eu estou, aonde eu quero ir, como é que eu vou fazer esta travessia. Eu acho que esse, inclusive, no caso aí brasileiro, o grande desafio hoje no Brasil é esse, né? Você traçar um plano para sobreviver e viver depois. E aqui nós temos processos políticos que atrapalham também. Não dá nem para a gente comentar, não vou nem comentar o tamanho da nível de salários em Portugal muito mais baixo do que o Brasil, o tamanho da previdência complementar aqui portuguesa muito mais baixo, né, também do que o Brasil, e o sistema financeiro, que aliás é um sistema bancário, como bancário espetacular, inclusive tomando várias decisões para evitar, inclusive, o uso de dinheiro físico, né, que é um meio importante de transmissão. Mas não tem a sofisticação, né, por exemplo, do mercado de capitais brasileiro, e por isso que eu acho assim, o Brasil tem que tirar vantagens, né, das suas oportunidades. Bom, nós estamos quase chegando ao final, precisamos liberar o Zé Roberto, que já deve estar ficando com fome, porque ainda já passou do horário do jantar, né? Antes de fazer ainda tem que fazer o jantar, né? Novos tempos. Antes de fazer essa última pergunta, até para você tomar um fôlego, tem uma pergunta aqui para o Luiz, rápido, Luiz. O Djalma Alves Carvalho diz o seguinte: vocês acham que vai ser possível fazer esse congresso virtual mesmo? Por que não adiar? Então, se você quiser o nosso congresso vai se realizar, nós estamos dentro de todo um trabalho, um estudo, como sempre, Centro de Excelência ABRAP, e a gente quer fazer, como eu te falei, o melhor de todos os congressos. A gente vem com novidade para o congresso. Primeiro mês do congresso vai ser dezembro, né? A gente já vem aí buscando realmente prorrogar um pouco mais, quanto mais tempo tiver melhor ao longo do ano, mas na segunda quinzena ali de dezembro a gente vai realizando de uma maneira híbrida, de uma maneira virtual, de um presencial mínimo com segurança. Enfim, eu não quero adiantar nada, tem muita novidade vindo aí, isso aí está sendo coordenado pela equipe do Dr. Devani. Agora, todos os nossos eventos estão sendo nessa linha virtuais. Nossos encontros regionais serão virtuais, nosso evento de investimento será virtual, nosso evento dos advogados será virtual, os grandes da ABRAP serão realmente, em especial até o final do ano aí, outubro, totalmente virtual, e o congresso a gente achou um equilíbrio. O Dr. Devani com a equipe dele, eu vou falar uma coisa, dá solução em qualquer tipo de problema. Mas agora nós vamos fazer um super congresso virtual e presencial. Fazer uma loucura aqui, mas realmente a gente está com muito otimismo e muito tema para debater. Eu acho que o sistema tem que exercer esse protagonismo, até como ser formulador de ideias num congresso como o nosso, que tem repercussão mundial. Perfeito. Bom, então, tem muitas perguntas aqui ainda, mas eu vou pegar uma última aqui, até porque nós já avançamos, né? Em cumprimento, o presidente Mendonça deve estar mandando um abraço para o Zé Roberto, presidente Cidade. A pergunta é do Henrique Silva. Ele indaga se os pontos atacados até agora na economia, eles são, ou precisa alguma coisa mais ser feita, né? E se você acredita que é possível retomar esse crescimento de uma maneira mais célere aí, quer dizer, se as medidas estão atingindo os objetivos, né? Principalmente a manutenção de emprego, manutenção, socorro às empresas, enfim, manter essa economia pelo menos minimamente ativa, e se há possibilidade desse crescimento mais rápido. Vamos lá, Henrique, de trás para frente, crescimento não vai ter tão cedo. Na verdade, o que você está lutando é para parar de cair, né? A gente vamos ser realistas, entendo quem está no governo, às vezes tem que ficar decretando isso, tem que estar falando crescimento de curto prazo.
difícil, vai levar algum tempo para ter. As medidas, primeiro que acho que no caso brasileiro, volto num ponto que eu já coloquei na apresentação, falta um plano, falta planejamento, né? Aliás, se você for ver as medidas que foram adotadas, no caso do auxílio emergencial, no socorro a estados e municípios, que é decisivo para a rede de saúde, foram muito mais por iniciativa do Congresso que levou o governo a agir do que o contrário. O único plano que eu vi no governo brasileiro em relação a você lidar com essa Covid era um plano do Exército que acho que ficou algumas horas no ar e, como defendia o isolamento social, foi tirado. Mas está disponível em vários lugares, aliás, um plano muito bem feito, plano estratégico, com lógica, inclusive mandando acompanhar vários indicadores, não apenas os indicadores de número de infectados, de mortes, mas número de empresas fechadas, número de demissões. Eu acho que, primeiro, eu acho até que tem um erro na questão do emprego. A reação foi você oferecer crédito e supor que essa aqui era uma crise só de oferta. Quer dizer, não, as pessoas querem comprar, mas as empresas, digamos, não têm os insumos para produzir, né, e vender. Não, em muitos setores, sim, tem um problema de oferta, faltou peças, faltou insumos, mas, acima de tudo, rapidamente, até por conta de isolamento social e do medo de você ser contaminado, virou a crise de demanda. Gente, na minha opinião, você tem, ao mesmo tempo, choque de demanda e choque de oferta. Nunca se teve nada parecido com isso. Eu não vejo equivocado você lançar medidas que não funcionem. Agora, equivocado você não reconhecer que não funciona e você não corrigir e apartar. Quer dizer, eu não vou resolver problema de emprego diminuindo a alíquota, né, dos encargos trabalhistas em 0,5% de contribuição para o sistema S, e alguém vai deixar de demitir porque aquele emprego ficou 0,5% mais barato. A questão é outra, né? E você tem que lidar com a demanda e encontrar outras formas, até mais criativas, para enfrentar essa questão, mesmo na questão do crédito. Os Estados Unidos, o Canadá e acho que a Inglaterra, o mundo inteiro, o que eles estão fazendo? Eles estão dando crédito, não com a exigência ex-ante de manter o emprego. Você tem um crédito aqui e você vai pagar juros. Quando passar esse período, aqui, 2, 3 anos, o que aconteceu com a sua folha salarial? Você manteve a sua folha salarial durante esses 3 anos. Então é o seguinte, o que você pagou de juros, eu vou te devolver todo. Tudo. O que era o juros? 1%. Então esse 1% que você pagou de juros, devolvo. Você reduziu a folha em 10%. Então, te devolvo 90% dos juros que você me pagou, porque você segurou a folha. Né? Que você pode trocar de mão de obra, pode inclusive até contratar mais gente, trocar um trabalhador que ganhava 10 mil por 10 que ganha 1.000, é mais importante nesse momento do que manter aquele trabalhador que ganhava 10 mil. Não faltam iniciativas mundo afora, né? Uma das coisas que essa crise tem de impressionante, e acho que a gente encerrar, estou falando demais, mas onde a gente começou, Devani e o Ricardo tocou, questão da ciência. Bom, eu sou economista, fico olhando né, basicamente mais os sites de economia. Desde os sites de organismos multilaterais, na área do sistema financeiro, se você for olhar FMI, BIS, o IIF de Estados Unidos, você tem lá todas medidas financeiras adotadas mundo afora, medidas econômicas adotadas mundo afora. Isso está nos organismos multilaterais. Eu quero discussão de emprego, você vai lá na OIT, na Social Protection, quero ver medidas sociais, tá? Fórum Econômico Mundial. Não faltam rankings de medidas adotadas mundo afora. Inclusive, tem mais de um ranking sobre previdência.
E você rapidamente e online, diariamente, estão sendo atualizados. Não preciso nem dizer que, infelizmente, a maioria desses rankings, quando você digita Brasil, não aparece quase nada. Ou aparecem medidas, né, que foram adotadas lá atrás e você não vê desdobramento. Que uma coisa que é natural, inclusive por uma recessão, uma depressão desse tamanho, é você adotar medida e voltar atrás e corrigir, adotar outras. Mais do que é natural num momento como esse. Eu acho que nunca se produziu tanto, tão rápido, não só na área, né, de epidemiologia, não só na área de saúde, mas em várias áreas. Por exemplo, os sites, o Voxel, CI, PR, Project Syndicate, quer dizer, vários sites têm divulgado número de artigos publicados e número de acessos, e coloca antes e depois da Covid. Assim, duplica, triplica. Isso é a ciência produzindo. E acho que mais do que nunca, nesse momento, nós precisamos, né, e aí volto, eu acho que assim, quando se defende também a poupança previdenciária, é só um dentro de outros elementos que a gente está colocando de combate à crise e quer dizer, de proteção, né, da economia e da sociedade e de sua reconstrução. Quanto mais a gente consiga chegar, não só com projetos de lei, mas com fundamentos, né, e os colegas aqui, muitos que são ou diretores de seguridade, conhecem a questão da seguridade melhor do que ninguém, muitos que trabalham na área, né, financeira, têm várias ideias, ou estão vendo o mundo, ou estão vendo... Né? Esse é um momento propício, de novo, para fazer mudanças. Crise é sinônimo de oportunidade, e não tem que ser só um ideograma chinês, né? A gente tem que transformar isso na nossa realidade. E no caso brasileiro, sobretudo, usar a criatividade e a capacidade de adaptação, de resposta que o brasileiro tem, como poucos outros no mundo, né? Eu acho que temos muitas coisas boas e eu acredito que a gente tenha condições, né, o sistema, né, de colaborar para se redirecionar, enfrentar e vencer esses desafios. O teu microfone está mudo, Vani. Obrigado, Luiz. Nós teríamos muitas outras questões, eu peço desculpas até, mas por força do tempo a gente vai ter que encerrar. Eu gostaria, então, de passar a palavra ao Luiz e depois ao Zé para as considerações finais. De minha parte, agradecer muito, foi uma oportunidade ímpar participar desse debate tão rico, com pessoas como o Luiz, como o Zé, que têm dado uma contribuição muito grande para a nossa previdência complementar. Obrigado, Evani. Obrigado, Zé Roberto. Eu acho que a gente aprende com você a cada bate-papo, a cada conversa, a cada palestra, um pouco da tua visão. É importante para ajudar a gente a colocar o sistema aí nesse protagonismo, exercendo esse protagonismo, como você vem nos ajudando já há muito no incremento dessa poupança de longo prazo na defesa do nosso sistema. Então, obrigado mais uma vez. Estamos ansiosos, aguardando esse trabalho que a gente vem... E aí vem o coronavírus no meio do trabalho, né, Zé? Revisitar tudo, mas, enfim, há uma expectativa muito grande e não poderia ser diferente. E eu acho que o sistema está na pauta. Eu acho que isso é importante. Estamos no jogo, como dizem. Obrigado mais uma vez. Luiz, muito obrigado e a todos os amigos. Na verdade, eu que aprendo e todos nós do nosso grupo estamos sempre aprendendo com vocês os diferentes eventos de congressos aos webinars. E espero encontrá-los de novo em breve. É isso, pessoal. Agradecemos a presença de todos e nos encontramos em breve no próximo webinar da ABRAP. Tchau, tchau. Tchau, tchau.